Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e maratonista. Este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a palatinose. Na verdade, nós vamos falar sobre 6 mitos e verdades sobre a palatinose que vocês não sabem. A palatinose ela é vendida como um super produto, um super suplemento utilizado por corredores e outros atletas de endurance, como os atletas do ciclismo. E a promessa é que ela mantém a sua energia ao longo do treino, que ela reduz fadiga, que ela estimula a queima de gordura, estimula a perda de peso. Será que a palatinose faz tudo isso? Ou será que é um grande engodo da indústria de suplementos? Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, vocês não vão se arrepender. Então vamos começar, vamos lá, o canal aqui, como eu digo a vocês, é sempre sem enrolação e com muito conhecimento. E quem vai falar para vocês não é o professor Valdir, mas sim eu vou falar sobre um artigo, está bem aqui. Esse artigo é um artigo da revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. Foi publicado em 2021 por um grupo alemão e esses alemães fizeram um estudo bem bacana testando a palatinose e comparando a palatinose com maltodextrina e com a glicose. E o que é então a palatinose, antes da gente entrar no estudo propriamente dito? A palatinose ela é um análogo, um isômero da sacarose e a sacarose é um açúcar composto por glicose e frutose. A palatinose também é esse mesmo açúcar composto por glicose e frutose. Então, quando a palatinose é quebrada, libera a glicose, libera a frutose. O que faz a palatinose, que é extraída lá da beterraba, diferente da sacarose, que é extraída da cana-de-açúcar, é que essa ligação ela é mais resistente. Então, a palatinose, teoricamente, ela é quebrada mais devagar do que a sacarose. Por isso, a ideia de que ela dure mais tempo, que libere glicose e energia por mais tempo. E aí, isso tem implicações no chamado índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? Quando eu ingiro a glicose vai ser absorvida pelo intestino, vai cair na circulação e lá no sangue ela vai estimular a liberação de insulina. Quanto mais rápido a glicose chega no sangue, maior é a quantidade de insulina liberada, maior é o meu pico de insulina. E aí, se eu tenho um alimento que é absorvido de maneira mais lenta, vai chegando menos glicose ao sangue por unidade de tempo, a quantidade de insulina liberada vai ser menor. Então, o meu índice glicêmico, ou seja, a quantidade de glicose que chega no sangue é menor, libera menos insulina. A insulina é o hormônio responsável por pegar a glicose que está no sangue e jogar a glicose para dentro da célula, para a célula utilizar a glicose como fonte de energia. Então, se eu tenho alimentos, por exemplo, a banana, que tem alto índice glicêmico, o próprio açúcar tem alto índice glicêmico, muita glicose chega na circulação, eu tenho muita quantidade de insulina sendo liberada, então eu tenho uma alta taxa de insulina na circulação. Esse pico de insulina faz com que toda a glicose entre na célula e a célula produza energia toda de uma vez. A proposta da palatinose é que, como a insulina vai chegando no sangue de maneira lenta, a insulina vai aos poucos colocando essa glicose para dentro da célula para ir produzindo energia por mais tempo. Ficou claro para vocês? Então, por isso que a palatinose é tida como um alimento de baixo índice glicêmico e que, teoricamente, para atletas de endurance, ela seria muito interessante. Porque se eu tenho um alimento, um suplemento, que eu faço a ingestão e vai mantendo o nível de glicose alto, ou relativamente normal, ao longo de 1 hora, por exemplo, eu teria 1 hora de energia para poder fazer o meu aeróbio, o meu endurance ou qualquer que seja. Então, para eu terminar o meu treino. Se eu tenho um alimento que vai fornecer energia de maneira prolongada, eu teria ali 1 hora para fazer o meu treino sem depender de outras fontes de energia. Parece um mundo perfeito, não parece? Mas o estudo vai mostrar que não é bem assim, ele vai desmascarar 6 mitos e verdades sobre a questão da palatinose. E aí, por que é interessante eu ter alimentos que chegam devagar ao sangue, de baixo índice glicêmico? Porque a insulina é o maior inibidor da queima de gordura. Quanto mais insulina eu tenho, mais difícil é queimar gordura. Então, se eu mantenho a insulina baixinha, eu aumento a minha oxidação de gordura, eu aumento a queima de gordura. Bom, mas agora sem enrolar, vamos entrar logo no artigo e entender o que os autores fizeram. Então, esse grupo alemão pegou 21 corredores recreacionais, pegou esses corredores, testou o VO2 máximo de todo mundo e estabeleceu o seguinte protocolo. Como é que eram esses corredores? Então, corredores ali entre 20 e 35 anos, pesando entre 60 e 75 quilos, pegou essa galera, todos do sexo masculino,
colocou essa galera para correr. Primeiro, fez um teste de VO2 de todo mundo, como eu falei. Depois o protocolo foi o seguinte: 70 minutos correndo na esteira, a esteira com inclinação de 1%, correndo durante 70 minutos, 10 minutos, os primeiros 10 minutos para aquecer a 60% do VO2 máximo e depois 1 hora correndo a 70% do VO2 máximo. E aí eram coletadas amostras de sangue. Esses indivíduos, então, eles se alimentavam, eles recebiam 50 gramas ou de glicose, ou 50 gramas de maltodextrina, ou 50 gramas da palatinose, E aí, isso acontecia em 3 eventos diferentes, com intervalo de 72 horas. Então, o mesmo corredor que recebeu hoje a palatinose, amanhã, ou melhor, depois de 72 horas, ele vai fazer o mesmo teste com a glicose, e depois de 72 horas ele vai fazer o mesmo teste também com a maltodextrina. Então, o corredor é o controle dele mesmo. Isso aí é um ambiente perfeito do ponto de vista científico, onde você é seu próprio controle. E aí, o que eles fizeram? Então, eles corriam ao longo de 70 minutos, eram coletadas amostras de sangue a cada 10 minutos, depois faziam no segundo momento um teste de exaustão máxima. Corria 85% do VO2 máximo até o cara não aguentar mais. Com base nesses estudos, o que eles tiveram? Tiveram vários dados. Primeiro que esses indivíduos estavam correndo na esteira com aquela máscara, fazendo um teste ergoespirométrico. Para quê? Para avaliar oxidação de carboidrato, oxidação de lipídios. E o que eles observaram? Que independente dos indivíduos receberem palatinose, maltodextrina ou glicose, a oxidação de carboidrato e a oxidação de lipídios era a mesma. Com isso, a gente já desfaz o primeiro mito sobre a palatinose. Palatinose ajuda a perder peso, ajuda a queimar gordura. Mentira, é mito. Agora vamos aos dados que eles observaram antes do exercício. Antes do exercício, eles observaram exatamente o quê? Que a palatinose demorava mais tempo a chegar no sangue, aquele efeito pós-prandial, após a ingestão. Então, os níveis de glicose subiam bem devagar após a palatinose, os níveis de glicose subiam muito rápido após a glicose e após a maltodextrina. Então, segundo ponto, palatinose tem baixo índice glicêmico. Verdade, aprovadíssimo, numa situação de repouso, não durante o exercício. Quando o corredor ingeriu a palatinose, o nível de glicose dele no sangue aumentou 16% menos do que quando ele ingeriu a maltodextrina e 11% menos do que quando ele ingeriu a glicose. Além disso, quando a gente fala em insulina, a palatinose foi capaz de elevar os níveis de insulina 40% menos do que quando eles ingeriram maltodextrina e 69% do que quando eles ingeriram a glicose. Então, sim, a palatinose eleva a glicose no sangue de maneira mais lenta e controla os níveis de insulina para que não se tenha pico de insulina durante o repouso. Então, o segundo ponto, a palatinose é um suplemento de baixo índice glicêmico? Verdade, confirmadíssimo segundo o estudo. Agora vem a parte interessante do estudo. Durante o exercício, durante aqueles 70 minutos de treino a 70% do VO2 máximo e depois durante o tempo até a exaustão, não houve diferença entre os grupos em termos de índice glicêmico, de níveis de glicemia ao longo de todo o período. Ou seja, aquela história de que a palatinose te dá mais energia ao longo do treino é mito, é mito. Independente de você ingerir palatinose, maltodextrina ou a própria glicose, os seus níveis de energia vão ser mantidos ao longo do treino da mesma maneira. Um outro ponto muito debatido é que a palatinose é capaz de aumentar a performance. E olha que interessante, no estudo, quando esses atletas fizeram o teste de exaustão máxima, de percepção de esforço, de tempo até atingir a exaustão, não houve diferença se o indivíduo, se o atleta, ele ingeriu a palatinose, a maltodextrina ou a glicose. Então essa história de que ingerir palatinose aumenta a tua performance, aumenta a sua resistência à fadiga, isso também é mito, não tem nada comprovado. Existe uma outra situação, e aí nós estamos chegando no mito ou verdade número 5, onde alguns autores e alguns atletas que fazem uso da palatinose dizem que a palatinose pode levar a algum desconforto gastrointestinal, porque como ela fica mais tempo no intestino antes de ser absorvida, para ser absorvida aos poucos, isso poderia levar a algum desconforto. Mas durante os experimentos, 70 minutos correndo a 70% do VO2 máximo e depois no teste até a exaustão,
não houve diferenças em termos de percepção de desconforto gastrointestinal. Então, nesse caso, você pode ingerir maltodextrina, glicose ou a palatinose. A palatinose, por ficar mais tempo no intestino, não vai causar desconforto intestinal. Então, essa história do desconforto gastrointestinal, do possível desconforto gastrointestinal causado pela palatinose, também é mito. E por fim, para a gente fechar, a história que palatinose previne fadiga, porque se você mantém a sua energia pela palatinose, pela glicose, você não vai gastar, por exemplo, seu glicogênio muscular, seu glicogênio hepático, você não vai recrutar outras fontes de energia. Isso a gente já viu que é mito. A palatinose ela funciona muito bem nos primeiros 30 minutos depois que você ingeriu, mas durante o exercício não há diferença e você vai utilizar as mesmas fontes de energia que você utilizaria em qualquer outro treino. Então não há muita diferença entre você ingerir a palatinose ou um gel de carboidrato, por exemplo. Bom, pessoal, e aí pra gente fechar, a gente tem que fazer uma reflexão importante, não é, sobre a palatinose. Gostando até aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, resolve logo essa parada. Mas essa reflexão é a seguinte: para eu comprar 1 kg de açúcar, de sacarose, eu gasto R$5. Para eu comprar 1 kg de maltodextrina, eu gasto R$17. E um potinho de 300 gramas de palatinose custa em torno de R$30, o que daria o quilo da palatinose um valor aproximado de R$100. Pelos benefícios que eu falei aqui, pelas limitações e pelos mitos que foram desmistificados, vocês que vão dizer para mim aqui nos comentários, vale a pena usar palatinose ou não vale? Eu quero saber, eu quero a opinião de vocês, ver se vocês prestaram atenção nessa história toda. Então, pessoal, espero que tenham gostado, não deixem de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, são atitudes bem bacanas, e eu aguardo vocês com todo o carinho do mundo no nosso próximo vídeo.